As águas que correm em uma cascata, ágeis persistentes me ensinam a ir sem medo, enfrentando pedras secas e quedas, levando consigo vida e chegando por fim no mar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. A amar. A amar. As águas que correm em uma cascata, ágeis persistentes me ensinam a ir sem medo, enfrentando pedras secas e quedas, levando consigo vida e chegando por fim no mar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. A amar. A amar. Conhece-te a ti mesmo e a verdade conhecerás. Veja como o mundo mais belo será. A sabedoria é chave da evolução. É preciso entender, superar a razão.
autoconhecer. Tu és um mundo cheio de amor. Existe um universo lindo em seu interior. Desvende os mistérios do seu coração. Acharás tanta paz para dar. Solte a tristeza, viva com emoção. Num mundo de tanta beleza, é preciso amar. É preciso amar. Desvende os mistérios do seu coração. Acharás tanta paz para dar. Solte a tristeza, viva com emoção. Num mundo de tanta beleza, é preciso amar. É preciso amar. É preciso amar. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco um portal de luz, o inovidável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor.
vais escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Em Damasco no portal O inovidável sem cantar, sua visão celeste se curvar, ante o seu mestre se ofuscar. O amor vai entender a razão. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, Ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado a amar. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa.
dia, gente amiga. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião das manhãs de domingo. Que Deus abençoe a vocês e suas famílias. Sou Miriam, uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Sou negra, tenho os cabelos curtos e grisalhos, estou usando uma blusa preta, por cima um casaco cinza de bolinhas pretas aberto e uso um óculos de armação preta. Para iniciar, alguns lembretes. Na descrição do vídeo, vocês encontrarão os links para o atendimento fraterno, para o jornalzinho da casa, para os avisos do mês. Além desta reunião pública, que é transmitida pelo canal do YouTube do Centro Espírita Miguel, ou seja, por este canal, aos domingos às 9 horas da manhã, mas outras 2 reuniões públicas também são transmitidas por aqui ao longo da semana. Às quintas-feiras, às 14h30 e sextas-feiras, às 20 horas. 2 reuniões de fluidoterapia, às terças-feiras, às 19h30 e às quartas-feiras, às 9 horas. Nestas reuniões, os nomes dos enfermos podem ser colocados no chat para irradiação. E às quintas-feiras, às 19h30, temos a Prece da Saudade, na qual os nomes dos nossos afetos, dos nossos conhecidos, que já retornaram para a pátria espiritual, podem ser colocados no chat para a prece. E falando em chat, lembramos sempre do bom uso do chat, para que possamos prestar bastante atenção e aprender tudo o que pudermos do que nos será trazido nessa manhã, dos estudos, das reflexões que nós teremos a oportunidade de ouvir. E falando nisso, na manhã de hoje, os nossos companheiros Marildes Teles e Silvio Marinho nos trarão as reflexões. Marildes nos falará de O Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 10, da Lei de Liberdade. E a pergunta é 872, que nos fala do resumo teórico do móvel das ações humanas. E em seguida, Silvio nos falará de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, item 5, que fala da parábola do mal rico. E em seguida, temos o GEAL, Grupo de Educação Espírita André Luiz, trazendo a evangelização espírita infantil para todas as crianças. Como perceberam, temos um banquete de luz. E para que esse banquete também possa chegar a outras pessoas que hoje não estarão aqui, nós pedimos o like, curtam o vídeo. Quanto mais curtidas, mais o YouTube impulsiona o vídeo e mais corações terão oportunidade de ouvir, de refletir acerca de tudo que hoje nos será trazido. Que tenhamos um domingo de muita paz. Fiquem com Deus. Do livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Compreensão. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Parafraseando o apóstolo Paulo,
ser-nos-á lícito afirmar ante as lutas renovadoras do dia a dia. Se falo nos variados idiomas do mundo e até mesmo na linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-me com os irmãos da terra, e não tiver compreensão dos meus semelhantes, serei qual gongo que soa vazio, ou qual martelo que bate inutilmente. Se cobrir-me de dons espirituais e adquirir fé a ponto de transplantar montanhas, e não tiver compreensão das necessidades do próximo, nada sou. E se vier a distribuir todos os bens que acaso possua, a benefício dos companheiros em dificuldades maiores que as nossas, ou entregar-me à fogueira em louvor de minhas próprias convicções e não demonstrar compreensão, em auxílio dos que me cercam, isso nada me aproveitaria. A compreensão é tolerante, prestimosa, não sente inveja, não se precipita e não se ensoberbece em coisa alguma. Não se desvaira em ambição, não se apaixona pelos interesses próprios, não se irrita nem suspeita mal, tudo suporta, crê no bem, espera o melhor e sofre sem reclamar. Não se regozija com a injustiça e sim procura ser útil em espírito e verdade. De todas as virtudes permanecem por maiores a fé, a esperança e a caridade. E a caridade, evidentemente, é a maior de todas. Entretanto, urge observar que, se fora da caridade não há salvação, sem compreensão a caridade falha sempre em seus propósitos sem completar-se para ninguém. Emmanuel, graças a Deus. Queridos amigos, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, ao nosso bondoso e amado Mestre, pedindo os mentores da casa, a Miguel, a Catuíte, as irmãs Margarida, aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiões, que abram as nossas mentes e os nossos corações nessa manhã de hoje, para que possamos aproveitar cada pedacinho, cada palavra dessa reflexão, que calem fundo aos nossos corações, que consigamos colocar pelo menos um pouquinho em prática naquilo que vamos ouvir nessa manhã de hoje. Pedimos, Mestre, ao amparo para todos esses irmãos que estão acompanhando aqui conosco pelo nosso canal oficial do YouTube, para aqueles que não puderam estar aqui, para aqueles que estão no leito dos hospitais, no abandono das ruas. Mestre, cobre com teu amor o nosso mundo. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia, meus queridos amigos. Meu nome é Marildes e eu sou uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Vou fazer uma breve audiodescrição. Eu sou uma mulher, tenho 55 anos,
uso óculos, tenho um cabelo bem curtinho e a minha pele é morena. Foi nos pedido para a manhã de hoje trazer a questão 872 do Livro dos Espíritos, resumo teórico da força motriz das ações do homem. Vamos lá? Para iniciar, eu trouxe a definição de livre-arbítrio: oportunidade ou possibilidade de tomar decisões por vontade própria, seguindo o próprio discernimento e não se pautando nenhuma razão, motivo ou causa estabelecida. Então vamos à pergunta. 872, resumo teórico da força motriz das ações do homem. A questão do livre-arbítrio pode ser assim resumida: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica também não têm previamente determinados. Os crimes que cometem não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por provação e por expiação, escolher uma existência em que sentirá as seduções, seja pelo meio em que se encontra, seja pelas circunstâncias inesperadas. Mas ele é sempre livre para agir ou não agir. Então aí, começando logo o nosso estudo, já vem a dica do que vamos se refletir. A gente vai refletir sobre uma existência, sobre resistir às tendências ou más tendências e pelo meio que nós vamos ser expostos nessa encarnação. E a palavra central é escolha. Pelo livre-arbítrio, fazemos nossas escolhas. E isso é o único determinismo que temos na nossa vida, é fazer as nossas escolhas. Vamos lá. Continuando. Assim, quando está em estado de espírito, o livre-arbítrio consiste na escolha da existência e das provações, e no estado corporal, na capacidade de ceder ou resistir às atrações a que somos voluntariamente expostos. Cabe à educação combater a essas más tendências. Ela o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem, pelo conhecimento das leis, inteligência nas instruções e no temperamento pela higiene. Então, o que eu achei importante aqui, me chamou a atenção? A palavra voluntariamente, que cabe à educação combater essas más tendências, né? Estamos falando de livre-arbítrio, estamos falando da liberdade e estamos falando de voluntariedade, né? Eu faço se eu quiser. Mas o que determina essa escolha do que eu faço se quiser é a base, né? É a minha estrutura, né? É o que eu aprendi. Então, quando o Kardec traz para a gente que cabe à educação combater essas más tendências, me levou a refletir que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente tem conhecimento, quanto mais as nossas escolhas serão melhores, né? Jesus traz aquela passagem, né? Quem muito é dado, muito será cobrado. E às vezes as pessoas falam, não quero nem saber disso aí não, né? Porque se eu ficar sabendo disso aí, vai me dar trabalho, porque eu vou ser muito cobrada. Mas a educação, o conhecimento é a verdade, foi a verdade que o Cristo veio trazer para a gente, que é a verdade que liberta, e a verdade que conduz essa minha vontade para as escolhas do bem. O espírito desprendido da matéria, no estado errante, escolhe suas futuras existências corporais, conforme o grau de perfeição a que chegou. E como dissemos, é sobretudo nisso que constitui o seu livre-arbítrio. Essa liberdade não é anulada pela encarnação. Se cede à influência da matéria, é porque sucumbe às provações que ele mesmo escolheu. E para ter ajuda e suportá-lo,
pode evocar o auxílio de Deus e dos bons espíritos. Então, aí a gente vem trazendo a condição do espírito na erraticidade, né? Fora do corpo, da matéria, no estado, na vida espiritual. E é lá que o espírito escolhe a condição do seu corpo, como será o seu corpo na próxima encarnação. E essa escolha vai ser mais apurada ou mais clara, mais adequada, quanto mais for o seu grau de adiantamento, né? Mais estudo, mais moralidade, ele terá um corpo mais apurado. E aí ele vem trazendo para a gente, que me chamou a atenção, sobretudo nisto que constitui o seu livre-arbítrio. Assim, a gente escolhe a nossa formação corporal e com isso escolhemos também a característica das nossas provas ou expiações e como vamos usar esse nosso instrumento, né? Que é o corpo. E lembrando sempre que a gente tem um quentinho no coração, né? Que é difícil, que vamos andar, mas a gente consegue. Sempre que a gente está ali, que sucumbe àquelas provas, né? Tem dias que está tão difícil. Eu escolhi mesmo isso? Não escolhi não, né? A gente pensa, mas escolhemos. E a gente esquece, né? Da prece. A gente esquece de auxílio de Deus. Esquece que os bons espíritos sempre estão conosco, que a gente nunca está sozinho. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa do mal, nem mérito do bem. Isso é de tal modo reconhecido que no mundo sempre se dirige a censura ou elogio à intenção. Isso é a vontade. Ora, quem diz vontade diz liberdade. Portanto, o homem não poderia procurar uma desculpa para suas falhas no organismo sem com isso abdicar de sua razão e de sua condição de ser humano, assemelhando-se então ao animal. Se fosse assim, para o mal, o mesmo valeria para o bem. No entanto, o homem pratica o bem, tem grande cuidado em assegurar-se o seu mérito e não cogita de atribuí-lo a seus órgãos que o provam. Instintivamente, não renuncia, apesar da opinião de alguns sistemáticos, ao melhor dos privilégios de sua espécie, a liberdade de pensar. Sem a capacidade de escolha, não tem mérito nenhum, né? Ou não tem graça nenhuma, né? Não tem nenhum esforço da parte do homem. Eu trouxe essa imagem, né, do peixinho bem pequenininho pulando de um aquário pequenininho para o outro, né? Que é a nossa vontade. Quando a nossa vontade é grandiosa, nós conseguimos mover as montanhas, né? Como trouxe Jesus nessa analogia, né? Se a gente tem a fé do tamanho do grau de grão de mostarda, a gente consegue mover montanhas, né? E isso é o que determina a diferença do homem para os animais. A gente escolhe nossa formação orgânica, a gente escolhe as nossas provas, a gente tem esse discernimento. Esse discernimento é tão grande, quando a gente faz o bem, a gente quer logo, tá tudo bem, né? A gente não cogita atribuir a nada, né? Mas quando a gente vacila, né? Aí a gente diz, a culpa é disso, a culpa é daquilo, acho que eu não escolhi direito, eu como pra caramba, como muito doce, meu açúcar sobe, mas eu acho que eu não escolhi legal meu pâncreas. Mas a gente tem um privilégio, né? Um privilégio de pensar, a liberdade de pensar, o raciocínio, a forma de compreender. E quanto mais a gente estuda, mais a gente compreende, mais a gente consegue discernir o bem do mal e o caminho que a gente tem que seguir. A fatalidade, como é vulgarmente entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida.
seja qual for a sua importância. Se essa fosse a ordem das coisas, o homem seria uma máquina destituída da vontade própria. Para que serviria a sua inteligência, já que seria invariavelmente dominada de todos os seus atos pela força do destino? Tal doutrina, se fosse verdadeira, seria a destruição de toda liberdade moral. Não haveria mais responsabilidade para um homem e, consequentemente, não mais haveria o bem nem o mal, nem crimes ou virtudes. Deus, soberanamente justo, não poderia castigar as suas criaturas por erros que dependesse dela, nem recompensá-la por virtudes das quais não teria mérito. Tal lei seria, além disso, a negação da lei do progresso, pois o homem que iria esperar tudo ao acaso, nada tentaria para melhorar a situação. Por isso, não lhe acrescentaria ou diminuiria coisa alguma. Se a fatalidade fosse realmente um conceito concreto na vida da gente, né? Seríamos todos um barco à deriva, seríamos todos esperando que tudo acontecesse, tudo seria o acaso, e a gente sabe que o acaso não existe, né? Aí a gente seria, eu botei essa gravura aí da cabeça de um homem com umas engrenagens, seríamos máquinas, não faríamos nada, né? Com a capacidade e a liberdade de pensamento, às vezes tem muito de nós que fica deitado em berço esplêndido, né? Procrastinando, jogando para frente, preguiçando, né? Lagarteando. E imagina se tudo fosse fatalidade, tudo fosse destino, né? A gente negaria a lei do progresso e a mensagem que Jesus trouxe para a gente, cheia de verbos de ação, né? A primeira ação que ele deu para nós foi a questão do livre-arbítrio, né? Esse livre-arbítrio nos impulsiona, que é a força da vontade. Senão não haveria progresso, ficaríamos paradinhos lá esperando o que vai acontecer, né? Como um barco à deriva. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? A fatalidade não é, entretanto, uma palavra vã. Ela existe na posição em que o homem ocupa na Terra e nas funções que desempenha, como consequência do tipo de provação escolhida para o seu espírito, provação, expiação ou missão. Fatalmente, ele sofre todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou más que lhe são inerentes, mas a fatalidade termina aí, pois depende da sua vontade ceder ou não a essas tendências. O detalhe dos acontecimentos é subordinado às circunstâncias que ele próprio provoca através dos seus atos, sobre os quais os espíritos podem exercer influência através dos pensamentos que lhes surgem. Então, fatalidade, ela só existe com a determinação, ligada à determinação da prova que você escolhe, mas novamente a vontade se faz presente. A gente só cede às nossas más tendências pela vontade. Então, quando nós nos conectamos com irmãos que ainda não estão esclarecidos pelos nossos pensamentos, aí ainda assim tem a nossa vontade, a gente só cede à vontade dos irmãos que ainda não estão esclarecidos por nossa vontade, senão poderíamos fazer outra coisa. A fatalidade, portanto, está nos acontecimentos que se apresentam, pois são as consequências das escolhas da existência feitas pelo espírito. Ela não pode estar no resultado desses acontecimentos, uma vez que o homem pode modificar seu curso através da prudência. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. É a morte que o homem se acha submetido de maneira absoluta à inexorável lei da fatalidade, pois não pode escapar da sentença que fixa o término da sua existência.
nem tampouco do tipo da morte que deve interromper-se o curso, né? E aí eu lembrei, lendo isso, que a única certeza que a gente tem é que vai morrer, né? E é essa questão dessa fatalidade, né? Mas a fatalidade não tem nada, ele não está ligado, quando ele diz assim, não, nunca o homem pode modificar seu curso através da prudência, quer dizer, a prudência, novamente a moral, nunca há fatalidade dos atos da vida moral. Se eu sou uma pessoa que tento ser moralmente correta, eu vou estar sempre no caminho do bem, né? E aí, quando a gente pensa em moral, eu fico refletindo nos atos da vida cotidiana, né? Quantas coisas a gente comete que não está em consonância com a moralidade. Eu não estou falando de ninguém, não, eu estou falando de mim, né? Emite um pensamento negativo para o irmão, fica irritado, fala mal das pessoas, né? Mas a gente está no caminho. Agora, a única certeza e a única fatalidade que a gente tem que vai acontecer é a questão da nossa morte, né? Que ele diz que é de maneira inexorável a lei da fatalidade. Então, todos nós teremos um desenlace e não vamos fugir disso. Mas não é por isso que eu vou me arriscar, que eu não vou cuidar do meu corpo, que eu não vou me alimentar bem, que eu não vou me deixar de me colocar em situação de risco, né? Aí isso deixa de ser fatalidade, passa a ser a questão da escolha, né? Segundo a doutrina vulgar, o homem tiraria todos os seus instintos de si mesmo. Eles seriam provenientes ou de sua estrutura física, da qual ele poderia não ser responsável, ou de sua própria natureza, na qual ele pode procurar desculpar-se a seus próprios olhos, dizendo não ter culpa de ser assim. A doutrina espírita é evidentemente mais moral. Ela admite para o homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. Ao dizer-lhe que ele cede a uma má sugestão exterior, ela lhe deixa toda a responsabilidade, pois não reconhece-lhes o poder de resistir. Pois reconhece-lhes o poder de resistir, o que é evidentemente mais fácil do que tivesse que lutar contra a sua própria natureza. Assim, segundo a doutrina espírita, não há tentação irresistível. O homem sempre pode tapar os seus ouvidos à voz oculta que em seu foro íntimo induz ao mal, na mesma forma que pode tapá-lo à voz de alguém que lhe fale. O homem pode fazê-lo à sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e solicitando para isso a assistência dos bons espíritos. E é isso que Jesus nos ensina na sublime oração dominical, né? Jesus, no Pai Nosso, diz pra gente, livrai-nos de todo o mal, né? Resistir às tentações e livrai-nos de todo o mal. E aí a doutrina espírita, mais uma vez, vem trazendo pra gente a questão da escolha ligada à responsabilidade. A nossa vontade é o que determina as nossas ações. E as nossas ações são focadas nas nossas responsabilidades, as nossas ações e as nossas decisões. Essa teoria, causa determinante dos nossos atos, depende evidentemente de todos os ensinamentos dados pelos espíritos. Ela não é apenas sublime em moralidade, mas acrescentamos que ela eleva o homem a seus próprios olhos, mostra-lhes que é livre de sacudir o jugo do obsessor, como é livre de fechar a casa aos infortúnios. O homem não é mais uma máquina que age por impulso independente da sua vontade. É um ser racional que julga, que escuta, que julga e escolhe livremente entre os dois conselhos. E acrescentamos que, apesar disso, o homem não se acha privado de iniciativa, não deixa de agir por si mesmo, uma vez que definitivamente não é ele senão um espírito encarnado,
que conserva sob o envoltório corporal as qualidades e os defeitos que tinha como espírito errante. Somos únicos, somos a mesma pessoa, nós não nos perdemos, né? E o homem, ele vem evoluindo. Aí nessa figura tem o homem e o macaco, né? Que demonstra a nossa evolução. Evoluímos pela nossa vontade, pelo livre-arbítrio. Temos o raciocínio. No raciocínio, a gente tem o pensamento. E pelo pensamento mais moral, mais junto à lição que o Cristo veio trazer, a gente consegue livrar-se do jugo do mal, do jugo de um obsessor, né? A gente é livre para pensar e livre com as nossas escolhas. Portanto, os erros que cometemos têm sua origem na imperfeição do próprio espírito, que ainda não atingiu a superioridade moral que um dia terá, mas que não deixa de ser livre-arbítrio. A vida corporal lhe foi dada para purgar-se de suas imperfeições através das provas que a esse se submete. E são exatamente essas imperfeições que o tornam mais frágeis e mais acessíveis às sugestões de outros espíritos imperfeitos, que aproveitam a ocasião para tentar fazê-lo sucumbir na luta que empreendeu. Se sai vitorioso dessa luta, ele se eleva, se fracassa, permanece o que era, nem pior, nem melhor. É uma provação que terá que recomeçar. Isso pode durar muito tempo. Quanto mais se purifica, mais diminuem as fraquezas e menos vulneráveis ele fica àqueles que induzem ao mal. A força moral cresce proporcionalmente à sua elevação e os maus espíritos se afastam dele. Todos nós estamos no caminho da perfeição, né? Somos espíritos perfectíveis, né? A gente só ainda não entendeu. Mas à medida que a gente, pela nossa vontade, pela nossa força, e à medida que nós formos aprimorando a nossa moral, chegaremos à perfeição. Fechando nossa reflexão da manhã de hoje, seguimos assim. Mais ou menos bons, todos os espíritos, quando encarnados, constituem a espécie humana. E como a nossa Terra é um dos mundos menos adiantados, nela se encontram mais espíritos maus do que bons. Eis porque vemos tanta perversidade. Portanto, empenhamos todos os nossos esforços para não retornar a esse mundo após esta passagem, para que mereçamos ir descansar em um mundo melhor, num desses mundos privilegiados, onde o bem reina inteiramente e onde lembraremos de nossa passagem pela Terra como um tempo de exílio. Kardec deixando aqui uma mensagem para nós de transformação, né? Hoje sabemos que estamos passando do mundo de provas e de expiações para o mundo de regeneração. Isso está acontecendo por conta da vontade dos espíritos que estão aqui encarnados, da vontade de mudar. Hoje mudamos a forma de discurso, falamos da comunicação não violenta, falamos da não discriminação, falamos da inclusão. Estamos pensando no nosso planeta, estamos pensando em reutilizar, isso tudo é o livre-arbítrio, a lei do progresso e a lei da vontade. Então, meus queridos amigos, pensamos na mensagem que o Cristo trouxe para nós e nesse privilégio de sermos um ser de raciocínio e de escolhas. Façamos o estudo do Evangelho para que possamos fazer sempre as melhores escolhas para a nossa evolução e para a evolução do nosso planeta.
Olá, bom dia, Silvio, Centro Espírita Miguel. É um prazer, uma honra estar nessa manhã de domingo com vocês, filosofando o Evangelho do Cristo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Parábola do mal rico, item 5. Essa parábola tem características especiais. Por quê? Porque envolve duas situações em que nos relata Jesus. No primeiro momento, nas primeiras linhas, se passa no plano físico, dois encarnados. No segundo momento, Jesus revela outra situação, a dos desencarnados. A vida após a morte, o porvir, para onde foram as almas, como as consequências de suas vidas como encarnado. Por que Jesus faz essa comparação? Porque naquela época os judeus tinham pouco esclarecimento, pouco conhecimento da vida espiritual. Eles não conseguiam entender como é que era a passagem do plano físico para o plano espiritual. Olha, está imperdível. Vamos nessa? Olá, meus amigos. Temos aqui 3 imagens que está na parábola do mal rico. A primeira imagem é Abraão, considerado o pai do povo judeu, o grande patriarca. Segundo as tradições judaicas, Abraão, sob uma inspiração de Deus, partiu da sua cidade natal, na Mesopotâmia, com a sua família, Sara e um sobrinho chamado Ló, e algumas pessoas do seu clã, para formar uma nova nação. Tá? O local onde foi chamado seria Canaã ou Terra Prometida. Está em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. A segunda imagem aqui é simbolizada a riqueza, a fartura, o bem-estar. Temos aí uma imagem na piscina, uns drinkzinhos, uns petiscos. E a terceira imagem é um homem na miséria. Aqui Jesus chama de Lázaro. Vocês vão observar em diante que Jesus não dá nome a um homem de rico, mas um homem miserável se chama Lázaro. Por que será isso, hein? Eu fiz aqui um resumo do Evangelho capítulo 16, capítulos 6, 7 e 8, que fala sobre a prova da riqueza e a prova da miséria. Tá? Prova duríssima, a prova da riqueza, tá? Que exige ao espírito um esforço muito grande de superação. As tentações que gera pela fascinação que exerce. Prova muito arriscada, porque fácil de tombar, porque ela excita o orgulho, o egoísmo, a sensualidade, o poder. Prende o homem mais nos laços materiais do que os laços espirituais. E tem mais das vezes o que passa da miséria para a riqueza, produz uma certa vertigem, é o termo que os espíritos usam, vertigem. Uma condição anterior para outra vida, para outra condição, no caso, rico. Ele sai da pobreza e vai para a riqueza. E acaba esquecendo da sua condição que era. Eu tenho alguns amigos que falam assim para mim: poxa, Silvio, se eu acertasse sozinho na loteria, eu ia sumir do mapa. Vou pegar minha família e vou passar uns 3 meses aí viajando. Ajudaria alguns familiares, os amigos mais chegados, e ponto e basta. Muitíssimo enganado. Essa prova, por isso que os espíritos falam que é dura, porque tem a obrigação moral de ajudar o máximo de pessoas possíveis. Tem pessoas que conseguem? Sim, tem pessoas que conseguem. Temos aí grandes empresários que geram emprego, pagam seus impostos em dia, ajudam, fazem suas caridades, pode lá ter o seu iate lá de 12 pés, fazer suas pescarias, tudo bem, mas desde que ajude o máximo de pessoas possíveis. Eu vou repetir, o máximo de pessoas possíveis. Por isso que é fácil de tombar. A prova da riqueza é um exercício da caridade e a abnegação. Poderosa ferramenta para o quê? Para o progresso.
impulsionar o progresso. E a prova da miséria é a resignação perante a Deus e a humildade. Olha, não sai daí não, tá, gente? Tá imperdível. Então, meus amigos, agora é para valer, tá? Parábola do mal rico, item 5. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Que vestia púrpura e linho. O que é púrpura? Púrpura, tecido caro, avermelhado, arroxado, usado pelos antigos como símbolo de poder, riqueza, de alta posição social. Tá? Nobres, príncipes da época, tá? E se vestia com linho. Linho também é um tecido caro, né? A gente vê hoje em dia em cerimônias, casamentos. A gente não bota linho para trabalhar, né, gente? A gente bota o bom e velho jeans, bota uma camiseta e vamos à luta. Tratava magnificamente todos os dias. Todo dia ele comia bem. Era uma festa para esse companheiro, né? Podia escolher a comida. Trocava de prato. Não gostasse da comida, ele levantava o dedo, vinha lá meia dúzia de servos, fazia o que ele quisesse. Comia bem, se vivia bem, em abundância. Magnificamente, ostentosamente, não passava necessidade, possuía muita riqueza, tinha tudo ao seu redor. Essa é a característica do homem rico. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. A Jesus faz uma comparação dos dois personagens, né? Um tem tudo e o outro não tem nada, materialmente, né? Ao contrário do homem rico, Jesus dá nome a esse personagem, de Lázaro, né? Dá uma atenção especial. Diz que ele tem chagas, tem feridas, tá? E que os cães vêm lamber suas chagas, que fica deitado na sua porta, né? Dá a entender que é um homem doente, sozinho, solitário, não tem família. Ao contrário do homem rico, tem tudo ao seu redor. Que muito estimaria mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Café da manhã de domingo. Pega um pão francês, corta o pão, tá? E aí começa a cair aqueles farelozinhos da mesa, né? Lázaro só quer isso. Os farelos, as migalhas que caem da mesa do rico. Está demonstrando o quê? Humildade. Ele não pede roupa, não pede a posição social que o rico tem. Ele só quer as migalhas. Mas ninguém lhes dava. Ninguém dava atenção a ele. Também dá a entender que é solitário. Vivia só, doente. Não tinha família. Estava abandonado. A única companhia que ele tinha eram os cães que lambiam as suas chagas. A gente tem muitos Lázaros aí, infelizmente, até hoje nós temos muitos Lázaros. Está demonstrando a humildade e não invejar o que o rico tem. Tá ficando bom, hein? Sai daí não, gente. Então, meus amigos, vamos dar continuidade à parábola. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e exclamando, disse estas palavras. Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horríveis tormentos nessas chamas. Opa, tem algo interessante. Jesus estava se referindo lá, nos slides lá, a vida dos encarnados. Agora, ambos morreram. Tá? Ainda viram Abraão, né?
Abraão também é o grande patriarca do povo hebreu. Está vivo. Né? O Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, o grande patriarca do povo hebreu, e que está vivo, indica a sobrevivência do espírito após a morte. Nós sabemos que quando o corpo morre, nós morremos, o corpo fica. Vai servir de nutriente para os outros organismos, mas o espírito, ele sobrevive. Lázaro que não tinha teto, vivia na rua, no tempo, passava frio, fome. Era a vida que Lázaro levava. Mas agora ele tem o seu consolo, o seio de Abraão. E repare bem no texto, seio de Abraão. O colo, o consolo, o carinho. Tá? Ele foi para lá. Tá? A gente, quando gosta de um amigo, quando a gente quer bem, o que a gente faz? A gente abraça, dá proteção. E Lázaro tinha a proteção de Abraão. E o rico? O rico a quem Jesus se refere, que não dá nome, foi parar no inferno. Mas o inferno que Jesus está se referindo não é um inferno físico, é o inferno da consciência, da culpa, do arrependimento. Podia ter feito algo e não fez. Ele viu Lázaro todo dia lá na sua porta. Podia ter dado água. Não deu. Perdeu a grande oportunidade. E veio o quê? O arrependimento. E quem foi o grande vitorioso? Foi Lázaro. Sofreu resignado. Não teve tudo que o seu companheiro rico, mas teve resignação. Passou na prova, né? Venceu a prova da miséria. Aprendeu a ser humilde. Aí ele vai falar assim: quando se achava nos tormentos, tormento da consciência, o tormento da culpa, do arrependimento, a sensação que está sofrendo. Porque ele ainda não se desvinculou da matéria, das coisas materiais. Então ele vive esse tormento o tempo todo. Aí tem, seguindo o texto, Jesus faz uma atenção no nome do Abraão. Né? Ele fala assim: exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta dos dedos. Aí ele está se referindo a Pai Abraão, mas é um recado. É um recado que ele está dando para os judeus. Por quê? Eles tinham uma grande afinidade pelo grande patriarca. Mas nós sabemos que para Jesus, o Abraão não é seu pai. O pai de Jesus, que é o nosso pai, é o pai de infinita bondade, é o criador de toda a criatura, que é Deus. Mas o Jesus está mandando o quê? Um recado, né? Um recado para esse povo. Ok? Sai daí não, hein? A gente vai continuar. Então, meus amigos, daqui em diante nós vamos ver uma série de pedidos do homem rico ao Abraão, numa tentativa de convencer o Abraão a ajudar. Recordando o slide anterior, diz assim: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horríveis tormentos nestas chamas. Olha só, demonstra que o homem rico, o rico já está tendo os primeiros sinais de arrependimento. Os primeiros sinais de arrependimento. E faz esse pedido a Abraão por piedade. Poxa, eu sei que eu errei, mas tenha piedade pela minha condição que eu passei. Está tentando convencer o Abraão, mas o Abraão faz, olha só, faz lembrar a sua consciência. Diz assim: mas Abraão lhe respondeu: meu filho, lembra de que recebeste em vida teus bens,
e de que Lázaro só teve males, por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos? Abraão está fazendo o rico recordar que em vida teve os bens do dinheiro, teve poder, teve condições de ajudar, mas não ajudou. Vivia o quê? Como é que ele vivia, o rico? Púrpura e linho, tecidos caros, ostentação, mesa farta, podia comer e beber o que quisesse. E Lázaro? Lázaro estava aí na sua porta, no frio, no sol, passando necessidades, não se vestia de linho, não se vestia de púrpura, não tinha ninguém, a não ser os cachorros que iam lá lamber suas chagas. Era um homem doente. E você não deu a menor atenção. Você vivia em abundância. Nenhum PF você deu para Lázaro. Abraão está fazendo ele recordar, porque ele teve seus talentos. Ele teve posses, mas não fez. Lázaro conquistou a prova da miséria, passou por suas dificuldades. Hoje recebe a consolação de Abraão. Alcançou outras esferas. Foi resignado, sofreu, não teve inveja, só queria o quê? As migalhas. Aos demais existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem. Como também ninguém pode passar do lugar aonde estás para aqui. Aí ele usa a palavra abismo. A distância evolutiva entre o rico e Lázaro. Existe uma distância, porque estão em situações diferentes. Lázaro conquistou outras esferas e o rico estacionou. O abismo moral que existe entre um e o outro, né? O fracasso do rico impede chegar até Lázaro. Não tem como, não tem acesso. São vibrações diferentes. Kardec vai dizer isso para a gente no próximo slide. Então, meus amigos, finalmente o último slide. Vamos lá o texto. Disse o rico: eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Está lá em São Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31, né? Vamos ver aqui por quê? Porque Abraão negou a ele mais 2 pedidos, né? Aí nesse último parágrafo, né, a gente vai observar que o rico tenta mais 2 vezes, né? E Abraão nega de novo o seu pedido. Mas por que Abraão negou? Vamos ver como é que fica o desenrolar dessa história. Porque o rico não estava mais pensando nele. Estava pensando em quê? Na sua família, nos 5 irmãos que estavam lá na terra. Né? E não queria que eles fracassassem, cometessem o mesmo erro, tá? Que o rico cometeu. Ele começa a se preocupar com seus familiares. Mesmo que a sua preocupação se fosse restrita a seus entes queridos, mas isso já desperta o quê? Tá? Outro tipo de sentimento, que ele não é tão orgulhoso assim, né? Tão egoísta assim, né? Começa a despertar
outros sentimentos dele. Aí ele fala assim, tá? Onde tenho 5 irmãos, já dá-lhes testemunho dessas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Tormento é a consciência que está atormentada, tá? Pela culpa, pelo remorso. Não é a posição que o rico se encontrava. Tá? Não é isso, tá? Porque tem rico que passa na prova da riqueza. Tem rico que é bom, tem rico que ajuda, tem rico que é caridoso, tem rico que gera empregos, que paga seus impostos em dias, que não sonega imposto, tá? E tem os seus talentos e ajuda a alavancar o progresso. Não é por isso. O que aconteceu com esse personagem é que ele não soube dividir, não soube dar, não soube fazer a caridade. Por isso que ele fica com a sua consciência atormentada. E não quer que seus irmãos passem por essa situação. Por isso que ele implora a Abraão que mande Lázaro dar o testemunho, né? Porque faltou para ele, esse personagem, o sentimento, faltou a empatia. Aí vamos ver a resposta do Abraão. Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Quem são os profetas? Tá? Tem aquela rapaziada que já vem trabalhando aí, são os enviados do Cristo. Deus permite. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Elias, João Batista já vinham pregando essas ideias. Deus único. Usavam a palavra ressurreição. Hoje nós entendemos que é reencarnação. Olha, já foi dado o recado. Vocês escutaram? Vocês prestaram atenção? Né? Aí, coitado do rico. De novo. Vou tentar de novo, né? Não, meu pai, disse o rico. Se algum dos mortos for ter com eles, farão penitências. Olha, se o senhor permitir que Lázaro dê o recado, tá? Olha, os meus irmãos vão orar, vão ser mais caridosos, vão fazer vigia, jejum, tá? Vou me preocupar para que eu não cometa os erros, tá? Aí Abraão responde: se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo algum dos mortos ressuscite. Mesmo Lázaro, na condição que está como espírito, vai lá dar o recado, vai ter que ter um médium para fazer isso. Vai ter que ter a comunicação. E mesmo assim não vai ter a credibilidade, não vão acreditar. Por que eu estou falando isso? O que nós fizemos? O que nós fizemos lá atrás? Sócrates, nós condenamos a morte pela cicuta, pelo envenenamento. Jesus, mandamos para a cruz. E fora os outros aí na idade que aconteceu na Idade Média. O que aconteceu com a Inquisição? Grandes filósofos, grandes cientistas, ou ia parar na fogueira ou ia ser presos. Não foi isso que nós fizemos? Fora Buda, Maomé, Confúcio, tantos outros que enviados aí que temos as costas. O próprio Kardec, quando começou a fazer a codificação, foi rejeitado pelos seus amigos. Aconteceu, né? Então, Abraão, olha, cara, nós fizemos isso. Eu aqui já enviei, e vocês estão nem aí, né? Mas as ideias foram lançadas. Por quê? Porque existe alguma coisa além da morte. Existe algo além. Porque não ia fazer sentido ter família, ter filhos, ter amigos, trabalhar. Se tudo acaba aqui, não existe algo além da morte. A vida continua. Esse é o recado de Jesus. Olha, tenham cuidado com o que vocês estão fazendo aí na Terra, na condição de
essa condição que você está passando. Tenha cuidado como é que você vai levar a sua vida, as suas consequências. Senão vai viver uma vida de tormento. Tenha cuidado com isso. Esse é o recado de Jesus. Obrigado aí vocês, tá? Por estar invadindo a casa de vocês aí nesse domingo. Tá? Obrigado aí pela paciência. Mas é sempre um prazer conversar, filosofar a doutrina do Cristo. Tá? É sempre um prazer, tá? Obrigado aí por esse domingo aí maravilhoso. Assim caminha a humanidade. Vamos ver aqui. Assim caminha a humanidade, com passo de formiga e sem vontade. Que Deus nos abençoe, que vocês tenham um excelente domingo e fiquem em paz. Graças a Deus. Obrigado, Jesus amado, nosso modelo e guia para toda a humanidade. Leva os nossos sinceros agradecimentos a Deus, nosso Pai. O alimento tão importante que é para a sustentação do nosso corpo. E o alimento que é o seu Evangelho, que é a sustentação da nossa alma. A Casa Espírita Miguel, que hoje nos recebe por pensamento, com companheiros tão carinhosos que nos recebem. Obrigado, Senhor Jesus, por tantas oportunidades que aparecem em nossa vida. Mas pedintes que somos, Senhor, peço ao bondoso amigo que receba cada pensamento agora, cada dúvida, cada súplica, cada lamento, e leve a nosso Deus Pai, se for por permissão dele, que esses pedidos, Senhor, sejam atendidos. Peço também, Senhor, para aqueles que estão na sarjeta da vida, para aqueles que não têm que façam uma prece, para aqueles que estão presos. É tão triste, Senhor, estar preso. Para aqueles doentes, para aqueles que estão largados nos hospitais. Peço a Maria Santíssima também que envolva todos nós. E Deus, nosso Pai, peço permissão para encerrar mais essa sessão, mais esse estudo do seu Evangelho. Obrigado, Mestre querido. Obrigado, Maria Santíssima. Graças a Deus. Se puderes doar um pouquinho de ti, um minuto que for, abra o teu coração para alguém abraçar, sem ferir, se doar. E o véu que está cobrindo o olhar sumirá como as brumas das manhãs, e verás um bem infinito em nós, e verás alguém como um irmão. Se puderes doar um pouquinho de ti, um minuto que for, abra o teu coração para alguém abraçar, sem ferir, se doar. E o véu que está cobrindo o olhar sumirá como as brumas das manhãs,
traz um bem infinito em nós, e verás alguém como um irmão. Quando chega amanhã, é hora de pular da cama. Viver é tão bom, eu acho a vida tão bacana. Eu peço a Deus que faça-se a sua vontade e que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade. A minha evolução é a programação divina. Buscar a perfeição até nas coisas pequeninas. Pra isso eu renasci, pra cultivar bons sentimentos, amar e aprender, multiplicar os meus talentos. Quando chega amanhã, é hora de pular da cama. Viver é tão bom, eu acho a vida tão bacana. Eu peço a Deus que faça-se a sua vontade e que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade. E que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade. E que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade. Quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz eu quero ver ficar em pé. Quem é feliz eu quero ver bater as mãos. Quem é feliz eu quero ver bater o pé. Quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz eu quero ver dizer olá. Olá! Quem é feliz eu quero ver dizer legal. Legal! Quem é feliz eu quero ver dizer Jesus. Jesus! Quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz eu quero ver sentar. Quem é feliz eu quero ver levantar. Quem é feliz eu quero ver dançar. Quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz eu quero ver pular. Quem é feliz eu quero ver rodar.
feliz eu quero ver abraçar. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos agora abrir o nosso coração e desfrutar dessa oportunidade de estarmos juntos, estudando com o mesmo objetivo, que é de nos tornarmos pessoas melhores e compreendermos a lei divina, os ciclos da natureza de nascer, crescer e se transformar. Acalenta-nos, Senhor, com a tua fé, coragem e ânimo, e que o estudo de hoje possa acrescentar esperança e alegria em nossas vidas. Que assim seja, graças ao Senhor, graças a Jesus. Olá, galerinha do bem. O tema de hoje é sobre a lei de conservação e de destruição. Vocês já devem ter ouvido falar sobre elas, não é mesmo? Então vamos refletir um pouco mais? Nós já sabemos que nossa verdadeira vida não é essa, do corpo físico. Ele é só o invólucro que necessitamos para estar aqui nesse plano material. O homem, portanto, precisa preservar, quer dizer, cuidar do meio ambiente, do lugar em que vive, pois ele é um elemento da natureza também. Precisamos bem cuidar dos animais, das árvores, das águas, do ar. Por isso, o homem não deve causar danos ao meio ambiente, ao lugar em que se vive. De todos os elementos da natureza, Deus só deu inteligência ao homem. Então, cabe ao homem preservá-la. Mas como? Perguntariam alguns. Tem várias maneiras. Evitando as caçadas desnecessárias dos animais é um exemplo. Nesse mundo em que vivemos, ainda precisamos do alimento animal, mas nós não precisamos maltratá-los e nem caçá-los por diversão. Somente é da lei que seja para o seu sustento. Reflorestar é outro exemplo. São as árvores que purificam o nosso ar, além de nos dar alimentos, sombra. Também podemos fazer roupas, além da fabricação de remédios. Muitos arrancam árvores para outras atividades no espaço em que elas se encontram, acarretando mais calor ao lugar. Outro exemplo. As águas que têm abundância em nosso planeta. O homem acha que pela quantidade existente nunca faltará, mas está muito enganado, pois a água própria para beber tem em menor quantidade. Por isso devemos evitar de jogar lixo e dejetos industriais nos rios. Outro exemplo é o ar. Devemos evitar as queimadas, preservando as matas e, consequentemente, conservar a pureza do ar. Deus, nosso Pai de infinita bondade, nos deu inteligência para bem usar, praticar boas ações, para refletirmos sobre tudo à nossa volta e chegarmos à conclusão de que é nossa responsabilidade, não só do outro, mas nossa também, de cuidar, preservar, conservar tudo que há no planeta,
Tudo tem a sua utilidade, mesmo que a gente não perceba ou não entenda. Vemos algumas coisas que acontecem na natureza provocando dor numa localidade. Mas Deus está no controle. Toda destruição provocada pelo homem desnecessariamente prejudica o desenvolvimento da lei natural, do curso natural das coisas. Devemos agradecer à natureza por tudo que ela nos oferece. Devemos também procurar fazer o uso inteligente. E olha que Deus nos dotou de inteligência, né, para usar bem. O único elemento da natureza que tem inteligência somos nós. Então, nós temos que usá-la bem, na medida certa. Reciclar o lixo, entrar num grupo que promove o reflorestamento, fazer bom uso da água. E não é só não jogar lixo nos rios, não. Importante entendermos também que a torneira deve ficar fechada enquanto nós não estamos usando. Tem uma pergunta muito interessante no Livro dos Espíritos, na questão 728. É lei da natureza a destruição? E aí tem a resposta. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, às vezes é preciso que algo se destrua para se transformar e ser melhor. Então, vamos conservar a natureza? Beijos, fiquem com Deus. Agora, vamos ver uma história bem legal que vai falar para a gente um pouquinho mais sobre a lei de destruição e de conservação. Vamos ver? Era uma vez uma grande mansão, dessas bem grandes, enorme mesmo. Na frente e em torno dela existia também um grande jardim. Um jardim muito lindo, muito florido, com muitas árvores. Mas existia uma árvore que era muito especial. Era uma árvore grande, robusta. Ela era especial porque era a árvore mais velha daquele jardim. E exatamente por ser uma árvore mais velha, os seus galhos já não eram tão fortes e firmes assim. Certo dia, quando o jardineiro chegou para cuidar do jardim, viu que um dos galhos da velha árvore tinha sido cortado, decepado. Não sabemos se quem tomou aquela atitude fez por maldade ou por não conhecer a velha árvore e saber que os seus galhos eram frágeis. Fato é que aquele galho não fazia mais parte da grande e robusta árvore. O galho ficou ali, caído no chão. O que aconteceria com ele? Seria levado para o lixo? Alguém notaria a sua falta? Não poderia voltar a fazer parte da velha árvore. Por isso ficou ali, abandonado naquele gramado, assustado e muito triste. Passado um tempo, o nosso amigo galho se lembrou de Deus e que tudo o que acontece em nossa vida faz parte do amor de Deus por nós. Assim, ele resolveu fazer um pedido ao Criador. Senhor, permita que eu crie raízes, me transformando em uma nova planta, dando flores e frutos. Após a súplica, o galho se esforçou para ficar mais próximo da terra fértil e profunda. Mas passado um tempo, novas raízes não surgiram. O galho percebeu que algo diferente estava acontecendo com ele. Ele já não era aquele galho cheio de vida. A sua cor estava mudando e ele estava ficando mais seco.
Foi então que se lembrou novamente de Deus e fez um novo pedido. Senhor, já que eu não posso gerar novos frutos, permita que eu seja útil de alguma forma. Faça com que eu apodreça e possa auxiliar a natureza. E assim aconteceu. O velho galho foi se modificando a cada dia. Foi ficando diferente. Passado um tempo, se modificou mais um pouco. E passado um longo período, o galho já havia se misturado com o solo do jardim. Já não conseguíamos mais ver o nosso amigo galho. Foi assim que começou a grande transformação. O galho estava passando pelo processo de decomposição. Ele estava apodrecendo. Vocês sabiam que existem vários seres que ajudam nesse processo de transformação? Um deles é essa aqui, com essa cara feia e brava. Vocês conhecem? Sabe quem é essa? Essa é a nossa amiga bactéria. Ela auxilia no processo de transformação, de decomposição das plantas, das folhas, dos frutos, pois ela se alimenta de toda a matéria morta. Mas não é só a bactéria, não. Existem outros seres, como os fungos e outros micro-organismos, que ajudam nessa transformação. Eles são bem pequenininhos e não conseguimos vê-los, mas eles ajudaram e muito no processo de decomposição do nosso amigo galho. O velho galho tinha se transformado em humus, que é um adubo para a terra. Outros bichinhos que ali moravam também vieram ajudar. As minhocas fizeram com que o galho se transformasse no adubo mais fértil de todos. Com o solo fértil, outras plantinhas começaram a surgir pelo jardim. Toda semente lançada pelo vento ou pelos pássaros, ao cair na terra, rapidamente brotavam e se transformavam numa linda plantinha. O jardim foi ficando cada vez mais florido, mais bonito, multicolorido. Novas árvores também surgiram. Árvores frutíferas brotaram pelo jardim, dando belas flores e mais tarde deliciosos frutos. O jardim se tornou o mais belo de toda a região. Vários animais passaram a frequentar aquele local. Era uma variedade de borboletas, pássaros, abelhas e até os esquilos iam procurar alimento e abrigo. Uma enorme mudança ocorreu no grande jardim. Ele era um jardim belo e admirável, com um solo muito e muito fértil, onde todas as sementes brotavam. E toda essa transformação aconteceu graças ao amor de Deus em permitir a mudança do amigo galho. Olá, meus amiguinhos do GEAL, tudo bem com vocês? Vocês gostaram da historinha do nosso amigo galho? Nossa, nós aprendemos muito com esse nosso amigo, não é mesmo? Logo no começo aprendemos que uma árvore, com o passar do tempo, fica mais velha e assim seus galhos vão ficando fracos e podem cair. Isso é um processo natural da natureza, mas que também o homem pode cortar, pode danificar uma planta. E aí, por conta disso, que o galho já estava lá no chão, ele ficou pensando, será que eu vou para o lixo? Será que alguém vai sentir a minha falta? Será que posso voltar para a árvore? Nosso galho ficou muito triste e assustado.
No Livro dos Espíritos, na questão 590, que fala sobre o instinto de conservação, os Espíritos nos esclarecem que, mesmo na planta, há o impulso de se autoconservar, de se preservar. Esse impulso ele é mecânico, ele é irracional. Assim, o galho lembrou de Deus e fez 2 pedidos. Gostaria de criar novas raízes e formar uma nova planta, dando flores e frutos. Mas ele percebeu que isso não aconteceu. Então, ele percebeu, que alguma coisa de diferente acontecia com ele. Com o passar do tempo, ele estava ficando seco e sem vida. Então, ele fez outro pedido a Deus, que apodrecesse para poder auxiliar a natureza de uma nova forma. E assim aconteceu. O velho galho foi se transformando, se modificando a cada dia, até que não era mais possível ver o galho. E sabe qual é o nome desse processo de transformação? Decomposição, é o apodrecimento. Contou com a ajuda da bactéria, dos fungos, até se transformar em humus, que é um adubo para a terra, e com a ajuda de outros bichinhos também, da minhoca, se transformou no adubo mais fértil de todos. Minha gente, será que o galho ficou feliz? Eu acho que sim. Com o solo fértil, outras plantinhas apareceram no jardim, ficando cada vez mais bonito, muito colorido. A nossa árvore também surgiram. Vários animais, como a borboleta, os pássaros, abelhas, até esquilo iam procurar alimento e abrigo nesse jardim tão bonito. Essa história é muito bonita, não é? Então, a destruição dos seres vivos pelos fenômenos naturais é uma lei divina, chamada de destruição. Segundo os espíritos, a destruição serve para a manutenção do equilíbrio na produção. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Mas, porém, não devemos causar danos ao meio ambiente. É responsabilidade de todos nós a preservação do planeta, ou seja, de sua conservação, para que a destruição não aconteça antes do tempo. Devemos abençoar a natureza por tudo que ela nos oferece. E agora chegou a hora da nossa atividade. Vamos lá? Olá, galerinha do GEAL! Tudo bem com vocês? Agora chegou o momento da nossa atividade. E como a gente consegue ver, a atividade de hoje é um joguinho. Vamos aprender um pouco mais sobre as nossas escolhas. O que elas fazem no nosso dia a dia que podemos considerar como um desperdício ou então uma conservação? Afinal de contas, a forma de evitar o desperdício é conservando. Será que no nosso dia a dia a gente toma atitudes como essa? Vamos conferir agora. A primeira questão é o seguinte: deixar a torneira aberta enquanto escova os dentes. Será que vocês fazem isso em casa? O que vocês acham? É um desperdício ou uma conservação? Com certeza é um desperdício, porque a torneira aberta, enquanto a gente está ali escovando os dentes, a água, fica ali caindo e é um desperdício de água. Vamos para a próxima? Servir apenas o que vai comer
ou em pequenas quantidades? Vocês acham que essa frase, servir apenas o que a gente vai comer, colocar no prato apenas o que a gente vai comer, é um desperdício ou uma forma de conservar a comida? Com certeza de conservar, porque se eu coloco muita comida no prato e acabo não comendo, essa comida vai para o lixo. E tem tanta gente precisando de alimento, não é? Então, servir apenas o que a gente vai comer é uma forma de conservar. Será que vocês fazem isso em casa? Está na hora de repensar. Doar as roupas que não nos servem mais ou que não são usadas. Isso vale também para brinquedos nossos que a gente não brinca mais. Vocês acham que essa doação é uma forma de desperdício ou a gente está conservando? Essa aí é facinho, não é, criançada? Com certeza, quando a gente doa, a gente está conservando. Porque a gente está pegando aquilo que não nos serve mais, ou que a gente não usa mais, e dando para outra pessoa, que aquilo vai ser muito útil. Vai deixar uma outra criança ou outro adulto muito feliz. Vamos agora para a nossa última questão? Será que vocês fazem isso? Lâmpadas acesas ou a TV ligada, mesmo sem ninguém no ambiente? E será que vocês fazem isso na casa de vocês? Vocês acham que isso é um desperdício ou uma forma de conservação? Como está ali na imagem, ó, o pai está dormindo e a criança está, ué, como assim você está dormindo e a TV está ligada? Com certeza é um desperdício, não é, gente? É um desperdício de energia. Caramba, acertamos tudo! Vamos conferir nossas respostas? Ó, falamos que deixar a torneira aberta é um desperdício e também que deixar lâmpadas ou a TV ligada sem ninguém assistindo também é um desperdício. Vamos conservar servindo apenas o que a gente vai comer no nosso prato e doar aquilo que a gente não usa mais. Tá bom? Vamos fazer esse trato? Que vocês tenham gostado da atividade de hoje. O link para vocês refazerem vai estar aqui na descrição do vídeo da sessão pública. Um beijo em todos, uma excelente semana. Tchau, tchau! Vamos agradecer a Deus mais um dia, uma oportunidade. Está aprendendo e que a gente pode ser cada vez mais, aprender cada vez mais no Senhor Jesus e cada vez pessoas melhores. Que assim seja, graças a Deus, por filhos.